Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura bíblica. Hoje estaremos lendo aqui no capítulo número 8 do livro de Juízes. Mas antes quero te pedir, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, ative o sininho e vamos que vamos. Capítulo 8 tem como título aqui: Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhes disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhe disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que os vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mas que mais pode eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jobleá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, e Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes de nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, lhes fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em roxo, dizendo: Está já as palmas da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto, e abrou-lhes, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna, que os homens eram os que matastes em Tabor, e disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um na aparência como os filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém
O jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba a Salmuna: levanta-te, tu, e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna. Então, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: sobe vós, eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós uns pendestes de despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E entenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias e as vestes das púrpura, que trazia os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço, e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa, e teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em Ofra dos Abiezrita. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Muito obrigado pela sua preciosa atenção de continuar conosco até agora. E eu te peço que não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, e até a próxima.